Meu irmão, se essa noite é tão escura, faça luz, faça luz, faça luz, faça luz. Reconheça o amor de Deus que transforma o mundo a cada dia, que traz a esperança e leva a agonia, e a grandeza do meu Senhor transforma todo mundo em amor, em amor, em amor, em amor, em amor. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Pedimos que cada um já reserve um recipiente com água para ser fluidificado ao final com paz. Vamos agora fazer a nossa prece de início. Fechemos os nossos olhos ou procuremos relaxar e elevar o pensamento a Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um culto do Evangelho no Lar, que o Senhor nos permite estarmos aqui todos reunidos para realizarmos este momento sublime. Senhor, derrame tuas bênçãos sobre todos nós, aos nossos irmãos que estão assistindo este Evangelho, que eles possam também ser assistidos e amparados em suas necessidades. Nos conduz e que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Meus irmãos, para as nossas reflexões de hoje, iremos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, itens 8 a 9, que fala sobre a parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome e, vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E, tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Tende fé em Deus. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Está lá escrito no Evangelho de São Marcos, capítulo 11. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando prescrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração, numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso, Jesus a condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Então, meus irmãos, essa passagem do Evangelho de Marcos que nos fala sobre esse momento em que Jesus, junto aos seus discípulos, procuram uma figueira e, encontrando naquele momento a figueira, vê que ela não tem fruto.
na passagem fala que não era tempo dos figos. Só que o que devemos refletir é a lição, é o ensinamento que Jesus nos fala sobre a figueira seca. Não debater se não tinha figueira, por isso que Jesus não encontrou os figos. Jesus amaldiçoou uma figueira. Não. Jesus, em sua bondade infinita, sempre aproveitando as oportunidades, ele tenta ensinar, esclarecer e consolar a todos, os discípulos que o acompanhavam, como também essa mensagem que chega até nós. Meus irmãos, essa figura da figueira seca, ela representa a pessoa em que diz ser boa. É aquela pessoa que por fora apresenta-se como uma pessoa boa, pura, mas por dentro é cheia de fel. Que tem caridade só nos lábios, mas em ações não se faz nada. Então, meus irmãos, possamos compreender que aquele que tem uma oportunidade de ser útil a alguém, de fazer o bem, de realizar o bem a alguém e não faz, é como a figueira seca. Que tem a oportunidade de fazer algo de bom e não faz. E assim será o que? Ela será tratada como a figueira seca, que secou até a raiz, ou seja, ela irá ter como pagamento provas e expiações para pagar pelo esse ato errado, essa falta que cometeu, que não é um castigo de Deus, é as consequências das nossas ações. Então, se eu estou no meu trabalho, no meu ambiente de estudo, no meu ambiente familiar, no meu ambiente social, e eu tenho a oportunidade de perdoar, de amar, de fazer a caridade, de fazer o bem àquele que necessita, se eu tenho essa condição, eu tenho esse talento e não faço, eu estarei errando e contraindo débitos na lei de Deus. Então, meus irmãos, possamos refletir que se eu posso dar algo material a alguém, se eu posso dar uma palavra amiga a alguém, fazer a prece a alguém, conduzir uma pessoa que está na perdição, na solidão, na dúvida, na depressão, e conduzi-la a um bom caminho, fortalecendo-a, esclarecendo e trazendo felicidade a ela. E se eu não faço, eu estarei errando. Eu estarei sendo um homem mau e serei tratado como a figueira seca, que o que restou só foi a escassez da vida. Então, meus irmãos, que não possamos deixar isso acontecer. Possamos usar dos meios que estão ao nosso alcance para fazer algo de bom a alguém. Esta passagem, em resumo, nos fala sobre a caridade. Realizar a caridade, não importa a religião, não importa o título que eu tenha ou a condição financeira que eu tenha. O que importa é o meu desejo de fazer o bem, mas não só em palavras. Como ele nos fala, aquela pessoa que tem uma oratória linda, que tem uma postura bonita, que se mostra ser alguém que faz o bem, mas por dentro está com a hipocrisia, com a demagogia. E isso não vale. Aos olhos de Deus, o que vale é o que está no coração. Como ele fala a Jesus, se a fé que o homem tem for verdadeira, ele consegue transpor montanhas, que são as dificuldades, os problemas. Então, meus irmãos, possamos refletir essa lição e não também nos iludir. Muitas vezes as pessoas se iludem achando, eu não faço mal a ninguém, mas você faz o bem? Não faz. Então não adianta você não só fazer o mal, você deve fazer o bem também. Se eu tenho a oportunidade de sair de minha zona de conforto para fazer uma ação social, para dar uma palavra amiga, realizar um evangelho no lar, realizar uma campanha educativa em defesa da vida, contra o aborto, para combater as injustiças, e eu não faço, eu sou uma figueira seca. Então, se eu tenho condição de ajudar alguém, que eu ajude. Porque eu ajudando e realizando a caridade, que eu também serei ajudado, meus irmãos. Então, essas nossas reflexões de hoje. Possamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o pensamento a Jesus, ou procuremos relaxar. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Abençoa e ilumina todos nós. Os lares, os nossos familiares, os nossos ambientes de trabalho e de estudo sejam assistidos.
e possamos ser consolados pelo Teu amor. Abençoa a todos que necessitam de Ti. Senhor, lhe pedimos por aqueles que estão ainda no mundo do crime, do tóxico, da maldade, que se usam, Senhor, de uma postura bonita, de uma postura sublime, mas que o coração ainda é endurecido, que possam despertar suas consciências. Abençoe nosso planeta Terra, que haja paz no mundo. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, e é através desta prece que lhe pedimos permissão para encerrar o Evangelho no Lar de hoje, e que sempre seja feita a Tua vontade, graças a Deus. Meus irmãos, nesse momento nos despedimos e seremos agora encaminhados para o passe. Fiquem com Deus e até a próxima. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz.
Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho